Beleza, pessoal? Como é que tá esse domingão aí? Propício para Machado de Assis? Assim espero. Hoje eu trago um conto, porque a prosa para esses momentos de mais lentidão talvez seja mais bem-vinda, né? Então muita gente aí não viajou, tá em casa e talvez para você essa obra que eu vou trazer agora seja uma novidade, né? Trata-se de um conto do Machado de Assis, publicado num livro que reúne contos entre 70 e 73, né? O primeiro romance do Machado foi publicado em 72. E nesse aqui já tem uma advertência do Garnier, né? Falando para entender que é uma mudança de patamar aí do autor. Já existe toda uma tendência ao Machado, que está reunindo esses contos aí do Jornal da Família, outros órgãos do Rio de Janeiro. Então ele pega o Jornal das Famílias, né? Que chama, desculpa, e faz uma catada aí de histórias, né? Eu não posso deixar de pensar que essa ideia da bússola de ouro, né, do Poe, pode ter influenciado o Machado, mas já é um texto em que ele vai fugir daquele patamar dito romântico para criar uma coisa diferente, né? A advertência é a seguinte, olha só. Vão aqui reunidas algumas narrativas escritas ao correr da pena, sem outra pretensão que não seja de ocupar alguma sobra do precioso tempo do leitor. Não digo com isso que o gênero seja menos digno da atenção dele, nem que deixe de exigir predicados de observação e de estilo. O que eu digo é que estas páginas reunidas por um editor benévolo são as mais desambiciosas do mundo. Palavras do Machado, né? Aproveito a ocasião que se me oferece para agradecer à crítica e ao público a generosidade com que receberam meu primeiro romance, Há Tempos Dado à Luz. Trabalhos de gênero diverso me impediram até agora de concluir outro, que aparecerá a seu tempo. Bom, Machado ainda estava lançando poesia, né? É um momento de produção dele muito rica. Deixa eu só achar a página agora que eu perdi. O conto que eu havia separado é A Bússola de Ouro. Vamos aguardar aí. Oi, Leandro. Seja bem-vindo. Espero que apreciem aí o conto escolhido do Machado. Me fugiu. Achei. Bússola de Ouro, desculpa, é do Poe. Esse aqui é o Relógio de Ouro. Impressionante. Vamos lá. Quem já viveu o casal e já entendeu que é um jogo de tensões, talvez não se encontre na narrativa, que é uma narrativa do macho, né? Mas olha que interessante. Agora contarei a história do Relógio de Ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria a ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava sobre uma mesa da alcova, a olhar para ele, talvez tão espantado como ele, do lugar e da situação. Clarinha não estava na alcova quando Luís Negreiros ali entrou. Deixou-se ficar na sala a folhear um romance sem corresponder muito nem um pouco ao ósculo com que o marido a cumprimentou logo à entrada. Era uma bonita moça essa Clarinha, ainda que um tanto pálida, ou por isso mesmo. Era pequena e delgada. De longe, parecia uma criança. De perto, quem lhe examinasse os olhos veria bem que era mulher como poucas. Estava molemente reclinada no sofá com o livro aberto e os olhos no livro, os olhos apenas. Porque o pensamento não tenho certeza se estava no livro, se em outra parte. Em todo caso, parecia alheia ao marido e ao relógio. Luís Negreiros lançou mão do relógio com uma expressão que eu não me atrevo a descrever. Nem o relógio, nem a corrente eram dele. Também não eram das pessoas suas conhecidas. Tratava-se de uma charada. Luís Negreiros gostava de charadas e passava por ser decifrador intrépido,
mas gostava de charadas nas folhinhas ou nos jornais. Charadas palpáveis ou cronométricas e, sobretudo, sem conceito. Não as apreciava Luís Negreiros. Por esse motivo, e há outros que são óbvios, compreenderá o leitor que o esposo de Clarinha se atirasse sobre uma cadeira, puxasse raivosamente os cabelos, batesse com o pé no chão e lançasse o relógio e a corrente por cima da mesa. Terminada esta primeira manifestação de furor, Luís Negreiros pegou de novo nos fatais objetos e de novo os examinou. Ficou na mesma. Cruzou os braços durante algum tempo e refletiu sobre o caso. Interrogou todas as suas recordações e concluiu, no fim de tudo, que sem uma explicação de Clarinha, qualquer procedimento fora baldado ou precipitado. Foi ter com ela. Clarinha acabava justamente de ler uma página e voltava a folha com ar indiferente e tranquilo, de quem não pensa em decifrar charadas do cronômetro. Luís Negreiros encarou-a. Seus olhos pareciam 2 reluzentes punhais. Que tens? Perguntou a moça com a voz doce e meiga, que toda a gente concordava em lhe achar. Luís Negreiros não respondeu à interrogação da mulher. Olhou algum tempo para ela e depois deu 2 voltas na sala, passando a mão pelos cabelos, por modo que a moça de novo lhe perguntou: o que tens? Luís Negreiros parou defronte dela. O que é isto? Disse ele, tirando do bolso o fatal relógio e apresentando-lhe diante dos olhos. Que é isto? Repetiu ele com voz de trovão. Clarinha mordeu os beiços e não respondeu. Luís Negreiros esteve algum tempo com o relógio na mão e os olhos na mulher, a qual tinha os seus olhos no livro. O silêncio era profundo. Luís Negreiros foi o primeiro que o rompeu, atirando estrepitosamente o relógio ao chão e dizendo em seguida à esposa: Vamos! De quem é aquele relógio? Clarinha ergueu lentamente os olhos para ele, abaixou-os depois e murmurou: Não sei. Luís Negreiros fez um gesto como o de quem queria esganá-la. Clarim? Espera aí. Onde é que você... A mulher levantou-se, apanhou o relógio e pô-lo sobre uma mesa pequena. Não se pôde sofrer Luís Negreiros. Caminhou para ela e, segurando-lhe nos pulsos com força, lhe disse: Não me responderás, demônio? Não me explicarás este enigma? Clarinha fez um gesto de dor e Luís Negreiros imediatamente lhe soltou os pulsos que estavam arroxados. Noutras circunstâncias, é provável que Luís Negreiros lhe caísse aos pés e pedisse perdão de a haver machucado. Naquele, nem se lembrou disso. Deixou-a no meio da sala e entrou a passear de novo, sempre agitado, parando de quando em quando, como se meditasse algum desfecho trágico. Clarinha saiu da sala. Pouco depois, veio um escravo dizer que o jantar estava na mesa. Onde está a senhora? Não sei, não, senhor. Luís Negreiros foi procurar a mulher. Achou-a numa saleta de costura, sentada numa cadeira baixa, com a cabeça nas mãos a soluçar. Ao ruído que ele fez na ocasião de fechar a porta atrás de si, Clarinha levantou a cabeça e Luís Negreiros pôde ver-lhe as faces úmidas de lágrimas. Esta situação foi ainda pior para ele que a da sala. Luís Negreiros não podia ver chorar uma mulher, sobretudo a dele. Ia enxugar-lhe as lágrimas com um beijo, mas reprimiu o gesto e caminhou frio para ela. Puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Clarinha. Estou tranquilo, como vês, disse ele. Responde-me ao que te perguntei com a franqueza que sempre usaste comigo. Eu não te acuso e nem suspeito nada de ti. Quisera simplesmente saber como foi parar ali aquele relógio.
Foi teu pai que o esqueceu cá? Não. Mas então... Oh, não me perguntes nada, exclamou Clarinha. Ignoro como esse relógio se acha ali. Não sei de quem é, deixa-me. É demais! Urrou Luís Negreiros, levantando-se e atirando a cadeira ao chão. Clarinha estremeceu e deixou-se ficar onde estava. A situação tornava-se cada vez mais grave. Luís Negreiros passeava cada vez mais agitado, revolvendo os olhos nas órbitas e parecendo prestes a atirar-se sobre a infeliz esposa. Estava com os cotovelos no regaço e a cabeça nas mãos. Tinha os olhos encravados na parede. Correu assim cerca de um quarto de hora. Luís Negreiros ia de novo interrogar a esposa, quando ouviu a voz do sogro, que lhe subia as escadas gritando. Ô, seu Luís! Ô, seu malandrim! Aí vem teu pai, disse Luís Negreiros. Logo me pagarás. Saiu da sala de costura e foi receber o sogro, que já estava no meio da sala, fazendo viravoltas com chapéu de sol, com grande risco das jarras e do candelabro. Vocês estavam dormindo? Perguntou o Sr. Meireles, tirando o chapéu e limpando a testa com um grande lenço encarnado. Não, senhor. Estávamos conversando. Conversando? Repetiu Meireles e acrescentou consigo. Estavam de arrufos, é o que há de ser. Vamos justamente jantar, disse Luís Negreiros. Janta conosco? Não, vim cá para outra coisa, acudiu Meireles. Janto hoje e amanhã também. Não me convidaste, mas é o mesmo. Não o convidei? Sim, não fazes anos amanhã? Ah, é verdade. Não havia razão aparente para que depois destas palavras ditas com tom lúgubre, Luís Negreiros repetisse, mas desta vez com um tom descomunalmente alegre. Ah, é verdade. Meireles, que já ia pôr o chapéu num cabide do corredor, voltou-se espantado para o genro, em cujo rosto leu a mais franca, súbita e inexplicável alegria. Está maluco? Disse baixinho Meireles. Vamos jantar, bradou o genro, indo logo para dentro, enquanto Meireles, seguindo pelo corredor, ia ter a sala de jantar. Luís Negreiros foi ter com a mulher na sala de costura e achou-a de pé, compondo os cabelos diante de um espelho. Obrigado, disse. A moça olhou para ele admirada. Obrigado, repetiu Luís Negreiros. Obrigado e perdoa-me. Dizendo isto, procurou Luís Negreiros abraçá-la, mas a moça, com um gesto nobre, repeliu o afago do marido e foi para a sala de jantar. Tem razão, murmurou Luís Negreiros. Daí a pouco, achavam-se todos três à mesa do jantar e foi servido a sopa, que Meireles achou, como era natural, de gelo. Ia já fazer um discurso a respeito da incúria dos criados, quando Luís Negreiros confessou que toda a culpa era dele, porque o jantar estava há muito na mesa. A declaração apenas mudou o assunto do discurso, que versou então sobre a terrível coisa que era um jantar requintado. Qui ne valut jamais rien. Meireles era um homem alegre, pilhérico, talvez frívolo demais para a idade, mas, em todo caso, interessante pessoa. Luís Negreiros gostava muito dele e via correspondida essa afeição de parente e de amigo, tanto mais sincera quanto que Meireles só tarde e de má vontade lhe dera a filha. Durou o namoro cerca de 4 anos, gastando o pai de Clarinha mais de 12 em meditar e resolver o assunto do casamento. Afinal, deu a sua decisão, levado antes das lágrimas da filha que dos predicados do genro, dizia ele. A causa da longa hesitação eram os costumes pouco austeros de Luís Negreiros, não os que ele tinha durante o namoro, mas os que tivera antes e os que poderia vir a ter depois.
Meireles confessava ingenuamente que fora marido pouco exemplar e achava que, por isso mesmo, devia dar à filha melhor esposa do que ele. Luís Negreiros desmentiu as apreensões do sogro. O leão impetuoso dos outros dias tornou-se um pacato cordeiro. A amizade nasceu franca entre o sogro e o genro, e Clarinha passou a ser uma das mais invejadas moças da cidade. E era tanto maior o mérito de Luís Negreiros, quanto que não lhe faltavam tentações. O diabo metia-se às vezes na pele de um amigo e ia convidá-lo a uma recordação dos antigos tempos. Mas Luís Negreiros dizia que se recolhera a bom porto e não queria arriscar-se outra vez às tormentas do alto mar. Clarinha amava ternamente o marido, e era a mais dócil e afável criatura que por aqueles tempos respirava o ar fluminense. Nunca entre ambos se dera o menor arrufo. A limpidez do céu conjugal era sempre a mesma e parecia vir a ser duradoura. Que mau destino lhe soprou ali a primeira nuvem? Durante o jantar, Clarinha não disse palavra, ou poucas dissera, ainda assim, as mais breves e em tom seco. Estão de arrufo, não há dúvida, pensou Meireles ao ver a pertinaz mudez da filha. Ou a arrufada é só dela, porque ele parece-me lépido. Luís Negreiros efetivamente desfazia-se todo em agrados, mimos e cortesias com a mulher, que nem sequer olhava em cheio para ele. O marido já dava o sogro a todos os diabos, desejoso de ficar a sós com a esposa, para a explicação última, que reconciliaria os ânimos. Clarinha não parecia desejá-lo. Comeu pouco e 2 ou 3 vezes soltou-se-lhe do peito um suspiro. Já se vê que o jantar, por maiores que fossem os esforços, não podia ser como nos outros dias. Meireles, sobretudo, achava-se acanhado. Não era que receasse algum grande acontecimento em sua casa. Sua ideia é que sem arrufos não se aprecia a felicidade, como sem a tempestade não se aprecia o bom tempo. Contudo, a tristeza da filha sempre lhe punha água na fervura. Quando veio o café, Meireles propôs que fossem todos 3 ao teatro. Luís Negreiros aceitou a ideia com entusiasmo. Clarinha recusou secamente. Não te entendo hoje, Clarinha, disse o pai com modo impaciente. Teu marido está alegre e tu pareces-me abatida e preocupada. Que tens? Clarinha não respondeu. Luís Negreiros, sem saber o que havia de dizer, tomou a resolução de fazer bolinhas de miolo de pão. Meireles levantou os ombros. Vocês lá se entendem, disse ele. Se amanhã, apesar de ser dia que é, vocês estiverem do mesmo modo, prometo-lhes, nem à sombra me verão. Há de vir, ia dizendo Luís Negreiros, mas foi interrompido pela mulher, que desatou a chorar. O jantar acabou assim, triste e aborrecido. Meireles pediu ao genro que lhe explicasse o que aquilo era, e este prometeu que lhe diria tudo em ocasião oportuna. Pouco depois saía o pai de Clarinha protestando de novo que, se no dia seguinte os achasse do mesmo modo, nunca mais voltaria à casa deles, e que se havia coisa pior que um jantar frio ou requentado, era um jantar mal digerido. Este axioma valia o de Bolot, mas ninguém lhe prestou atenção. Clarinha fora para o quarto. O marido apenas se despediu do sogro, foi ter com ela. Achou-a sentada na cama, com a cabeça sobre uma almofada e soluçando. Luís Negreiros ajoelhou-se diante dela e pegou-lhe uma das mãos. Clarinha, disse ele, perdoa-me tudo. Já tenho a explicação do relógio. Se teu pai não me fala em vir jantar amanhã, eu não era capaz de adivinhar que o relógio era um presente de anos que tu me fazias. Não me atrevo a descrever o soberbo gesto de indignação
com que a moça se pôs de pé quando ouviu estas palavras do marido. Luiz Negreiros olhou para ela sem compreender nada. A moça não disse uma nem duas. Saiu do quarto e deixou o infeliz com sorte, mais admirado do que nunca. Mas que enigma é este? Perguntava a si mesmo Luiz Negreiros. Se não era um mimo de anos, que explicação podia ter o tal relógio? A situação era a mesma que antes do jantar. Luiz Negreiros assentou de descobrir tudo naquela noite. Achou, entretanto, que era conveniente refletir maduramente no caso e assentar numa resolução que fosse decisiva. Com este propósito, recolheu-se ao seu gabinete e ali recordou tudo o que se havia passado desde que chegara à casa. Pesou friamente todas as razões, todos os incidentes e buscou reproduzir na memória a expressão do rosto da moça em toda aquela tarde. O gesto de indignação e a repulsa quando ele a foi abraçar na sala de costura eram a favor dela. Mas o movimento com que mordera os lábios no momento em que ele lhe apresentou o relógio, as lágrimas que lhe arrebentaram a mesa e, mais que tudo, o silêncio que ela conservava a respeito da procedência do fatal objeto, tudo isso falava contra a moça. Luiz Negreiros, depois de muito cogitar, inclinou-se à mais triste e deplorável das hipóteses. Uma ideia má começou a enterrar-se-lhe no espírito à maneira de verruma, e tão fundo penetrou que se apoderou dele em poucos instantes. Luiz Negreiros era homem assomado quando a ocasião lhe pedia. Proferiu 2 ou 3 ameaças, saiu do gabinete e foi ter com a mulher. Clarinha recolhera-se de novo ao quarto. A porta estava apenas cerrada. Eram 9 horas da noite. Uma pequena lamparina alumiava escassamente o aposento. A moça estava outra vez assentada na cama, mas já não chorava. Tinha os olhos fitos no chão. Nem os levantou quando sentiu entrar o marido. Houve um momento de silêncio. Luiz Negreiros foi o primeiro que falou. Clarinha, disse ele, este momento é solene. Responde-me ao que eu te pergunto desde hoje à tarde. A moça não respondeu. Reflete bem, Clarinha, continuou o marido. Podes arriscar a tua vida. A moça levantou os ombros. Uma nuvem passou pelos olhos de Luiz Negreiros. O infeliz marido lançou as mãos ao colo da esposa e rugiu. Responde, demônio, ou morres! Clarinha soltou um grito. Espera, disse ela. Luiz Negreiros recuou. Mata-me, disse ela, mas lê isto primeiro. Quando esta carta foi ao teu escritório, já te não achou lá. Foi o que o portador me disse. Luiz Negreiros recebeu a carta, chegou-se à lamparina e leu estupefato estas linhas. Meu nhonhô, sei que amanhã fazes anos. Mando-te esta lembrança. Tua Yayá. E assim acabou a história do relógio de ouro. Baldasso, Larissa Ribeira, professor Marcos, Renata, tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui, espero que tenham apreciado a história. Ô Antônio, tudo bem? Fica aí então o Machado de Assis para acalentar uma noite com uma breve história que, para mim, é o prenúncio do que você vai encontrar maduro ali em Dom Casmurro, que é já uma obra-prima da maturidade de Machado de Assis. Então esta obra aqui de 72, uma obra muito interessante trabalhando o adultério, beleza? Então aquele abraço, espero que vocês curtam e repercutam. Até, hein?